Graça e paz. É uma alegria estar com os irmãos para juntos conhecermos um pouco mais aquilo que sempre tratamos. Sempre tratamos e nunca sabemos. Quando pensamos que sabemos alguma coisa, não sabemos nada. Por isso Ele sabe tudo, todas as coisas. Sabe por que vocês vieram aqui, sabe por que o outro não veio, sabe qual foi o motivo, e assim. Assim é a rotina do povo de Deus, caminhando com certeza de ir morar com Ele lá no céu. Esta é a razão que me faz pregar o Evangelho de Cristo. Um certo homem de noite ao bom Jesus procurou. Ele foi logo dizendo, tudo bem claro contou. Sabemos que és o Mestre, vindo da parte de Deus, e dos milagres que fazes, grandes poderes são teus. Mas o Cristo respondeu, é preciso renascer. O homem ímpio e perverso, meu reino não pode ver. De jeito nenhum. É por isso que eu prego. Tem que nascer de novo. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, este homem que nós estamos aqui, começamos a louvar, foi para lembrar os irmãos que a necessidade do novo nascimento é que me leva a pregar como nascer de novo. Este homem foi inteligente, ele procurou Jesus para saber como nascer de novo, e Jesus então mostrou para ele como nascer de novo. Os homens não mostram. A maioria das igrejas não mostram como nascer de novo. Mas este homem foi no lugar certo, e ele está aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Nós vamos meditar aqui nos 14 versículos iniciais do capítulo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos,
e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o privilégio que temos de ter a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos através dela quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Teu Filho amado, Jesus Cristo, a este mundo mau, com a missão de nos salvar da condenação eterna. Para isso, o Senhor permitiu que crucificasse Ele ali na cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação com Ele, à morte com Ele, à sepultura com Ele. Mas o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele e nos deu o Espírito Santo para nos guiar nos Teus caminhos. Nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele, o Espírito Santo, ministre a palavra a cada um de nós, usando os meus lábios e a minha mente. E abençoe, Pai querido e amados, aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, que onde eles estejam em comunhão contigo. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que por nós tudo executa. E em nome de Jesus está expulso do nosso meio o inimigo das nossas almas, aquele que impede as pessoas de darem ouvido à Tua palavra. Ele está expulso em nome de Jesus. Amém. Sentem, amados. O homem natural não pode entrar no reino de Deus. Nem a mulher. Quando a gente fala homem, é porque nós estamos tratando da espécie humana. Lá no Velho Testamento, as mulheres não eram contadas como gente. Então, por isso, eles usavam sempre homem, 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 sabe? Com a vinda de Jesus, as mulheres alcançaram, então, esta bênção gloriosa de serem também contadas. Por isso, elas ficaram tão felizes que elas sustentaram a igreja ambulante. Jesus Cristo é a igreja de Deus. E Ele caminhava com o grupo de apóstolos com eles, e este grupo, e mais ele, era sustentado pelas mulheres, que ficaram felizes e sustentavam-o no ministério. Então, quando a Bíblia fala homem, é incluindo a mulher também e as crianças. Então, eles tinham este hábito, os judeus, quando se reuniam e falavam sobre os homens. Foi reunido 3.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Então, eles já estavam acostumados a dizer que mulher não era contada. Mas, graças a Deus, que hoje, tanto mulher como homem, têm a bênção gloriosa de nascer de novo em Cristo Jesus para entrar no reino de Deus. É muito importante nós sabermos e anunciarmos esta necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus. Anunciar primeiramente aos nossos familiares. Anuncie, mostre, depois a responsabilidade passa a ser deles. O crer ou não crer já não é conosco, tá certo? Nosso privilégio é anunciar aos nossos familiares como nascer de novo. Claro que nós gostaríamos que eles nascessem, mas fica a critério deles. O ruim é não anunciarmos, não mostrar aos nossos familiares como nascer de novo. Então aqui, este Nicodemos era um homem conhecedor, praticante da lei, um homem que era príncipe em Israel. Ele era procurado por pessoas para saber coisas da religião, coisas do céu, da lei, etc. Mas ele não tinha certeza da salvação.
Que bênção, né? Quando a pessoa reconhece, esta é a qualidade que Adão não teve. Adão não reconheceu, esta é a qualidade que Judas Iscariote não conheceu. Mas este homem, ele reconheceu que precisava nascer de novo. E ele não tinha ouvido sermão ainda. Mas, graças a Deus por alguém que disse a ele: está aí o filho do carpinteiro trazendo uma mensagem que se a pessoa não nascer de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Ele ficou preocupado. Que bênção gloriosa quando a pessoa fica preocupada, sabendo que ela está indo para o inferno. E ele foi procurar Jesus. Ele foi procurar Jesus à noite, não porque estava com vergonha, não. Ele foi procurar Jesus à noite porque ele foi dormir, não conseguiu dormir. Ficou preocupado, que bom, né? Tem pessoas que quando descobrem que está com uma doença contagiosa, a gente fica vendo na mídia aí a preocupação das pessoas em ir tomar vacina. Faz muito bem, né? Vacina contra febre amarela, contra isso, contra aquilo, faz muito bem, mas o que esta febre amarela pode fazer com a pessoa é levá-la à sepultura. E o pecado leva a pessoa à sepultura e ao inferno. Então este homem, ele serve de exemplo para a humanidade, exemplo porque ficou preocupado, foi dormir, não conseguiu dormir. E aí ele foi procurar Jesus à noite. Que bom, que ótimo quando a pessoa reconhece. Quando aquele filho de Moody foi fazer o seminário a pedido da igreja, ele voltou todo entusiasmado, a igreja fez aquela festa, ele já tinha uma missão preparada para ele, agora é missionário, já vai trabalhar lá em tal lugar e etc. O trem saía a determinada hora da noite, fizeram aquela festa e ele foi para a rodoviária. E quando ele terminou ali, que ele saiu do templo, um senhor de idade, um senhor simples, deu um bilhete, pôs um bilhete no bolso do paletó dele e diz: olha, depois quando você tiver tempo, você lê esse bilhete, tá? Ah, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E boa viagem, todo mundo ali, foi com ele até na estação. Aí quando ele ficou lá para entrar agora no trem, ele lembrou do bilhete e pegou o bilhete e leu. Estava escrito: você já nasceu de novo? Ele disse assim: ele não sabe que eu sou filho de pastor, ele não sabe que eu fiz o seminário. Coitado daquele senhor de idade, né? Ah, coitado, mas ainda pôs o bilhete no bolso do paletó de novo. Aí entrou lá era um departamento, como é que chama aí, uma suíte lá no trem, né? E ele então pôs a mala ali em cima e tal, e lembrou do tal de bilhete de novo. Ele tornou a ler. E ele pensou: ele não sabe que eu não preciso disso, eu sou filho de pastor, eu nasci nova criatura. Tem gente que pensa que já nasceu nova criatura. E pôs o bilhete no bolso de novo. Ele foi e deitou ali na suíte ali. E aquilo não saía da cabeça dele. Você já nasceu de novo. E ele passou o homem ali para pegar a passagem, né, que eles usam um picador de passagem ali. Ele disse: escuta, qual é a primeira estação que tem aí? Aí o homem falou, ele falou: e que hora que tem de trem de volta? Aí o homem falou, ele falou: então eu vou parar na primeira estação. Desceu do trem, esperou na volta e foi para casa. O que foi, meu filho? Pai, eu não tenho novo nascimento, eu não posso dirigir um trabalho, eu não tenho o novo nascimento, pai. O pai ali, 2 horas da manhã, botou ele ajoelhado no chão, leu o texto aqui: filho, isso aqui é necessário, meu filho, não é ir lá fazer o trabalho que vai fazer você entrar no céu, é necessário nascer de novo, filho. Mas eu não ouvi isso lá no seminário, pai.
Mas é preciso, filho. Você não quer nascer de novo? Claro que eu quero, pai. Então vamos orar, filho. E orou ali com o filho, ele agora conhecendo como nascer de novo, ele diz: eu creio, eu entrego minha morte no corpo de Cristo, eu creio de todo o meu coração. O pai falou: vamos voltar para a estação e você vai embora. Chegando lá, você pede para ser batizado. Não, pai, eu quero ser batizado agora. Meu filho, onde é que nós vamos ser batizados? Eles sabiam onde tinha água para ser batizado. E aí ele foi tranquilo agora. É um espelho deste fato, deste homem. Ele agora foi tranquilo e fez um grande trabalho. Um trabalho na África que, quando ele morreu, ele deixou sinal na beira da cama ali, do joelho, fez buraco, que lá não era ladrilho, não era piso não, era terra mesmo. E quando foi o novo missionário para lá, esse novo missionário falou: vocês conhecem Jesus? Eles: conhecemos. Assustou, que negócio é esse? Já conhecem? Aquele homem que nasceu de novo à noite, ele foi um exemplo tão grande de Cristo que aquele povo achava que ele era Jesus Cristo. Então ele disse para o novo missionário: nós conhecemos Jesus Cristo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente é igual a Jesus, igualzinho, tá? Só que nós dependemos agora, a cada instante, de estar entregue à morte no corpo de Cristo, a cada instante lendo a palavra de Deus, vendo o que agrada a Deus, o que não desagrada a Deus. E eu estava dizendo para a senhora ontem, quando ela disse que queria ser missionária, queria trabalhar para Deus. Falei: para quê? Trabalhar para quê? Para ganhar a vida eterna? Ela diz: não, eu quero ajudar os outros. Falei: não, filha, deixa o Senhor Jesus trabalhar. Devagar com isso, vamos devagar. Depois a gente vai tratar sobre isso. E ela foi para Brasília, me ligou hoje. Então, veja bem que as pessoas pensam que tem que nascer de novo e continuar do jeito que é. Não. Quando nasce de novo, tudo mudou. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque não podemos agradar a dois senhores. Um deles vai se aborrecer. Um dos dois vai se aborrecer. Não dá para dizer que é nova criatura e servir o diabo. Não. Então, uma nova criatura, ela falou: quer dizer que então agora eu não peco mais? Eu falei: não. Se você creu, é claro, o pecado é não crer que Cristo te atraiu no corpo dele, né? Agora você vai errar às vezes, mas quando você errar, você vai ter a mesma reação que eu tenho quando eu faço alguma coisa para esta mulher. Alguma coisa que, né, eu respondo mal, obrigo ela a fazer alguma coisa, e toma conta de mim uma tristeza, uma coisa ruim. Assim é o novo nascido. Quando ele faz alguma coisa que desagrada a Deus, ele vai sentir essa coisa. Ou então não é novo nascido. Ele vai sentir, porque aí o Espírito trata com ele. Então Nicodemos foi uma pessoa que demonstrou ser humilde e querer entrar no céu. E reconheceu que tudo aquilo que ele fazia não o colocava no céu. E muitas pessoas se acomodam, né? Dizem: eu creio que Cristo me atraiu, está tudo bem, continua do mesmo jeito, servindo o diabo e etc, e quer ir para o céu. Aí Deus vai falar: qual é o compromisso que você teve com meu filho? Você jogou a palavra dele para as costas? E Jesus chegou a se referir sobre isso. Ele diz: você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Então é isso que acontece. Então Jesus Cristo disse que se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Não é que não entra, não pode entrar no reino de Deus. E ele não deixa por menos. Não. Ele diz: tem que nascer da água e do Espírito.
E o que é isso? É acreditar na palavra de Deus, reconhecer que o que está escrito aqui é Deus falando, concordar que está perdido e se entregar à morte no corpo de Cristo, na cruz do Calvário. Então Nicodemos não estava entendendo como é que era esse negócio. Veja bem que a religião, ela traz confusão para a pessoa, de tal maneira que a pessoa não sabe, né, como nascer de novo, pela confusão. Colossenses 2:7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Pensei que era em trabalho, é no 9. Eu pensei que era em trabalho, mas é em ação de graça. Sabe o que é ação de graça? Eu disse a ela, é gratidão. Gratidão porque a senhora estava indo para o inferno e agora, em Cristo Jesus, a senhora está indo para o céu. Isso é motivo de muita alegria e gratidão. Fostes agora liberta. Olha lá o povo do Salmo 126, quando eles foram libertados da escravidão do Egito, foram tão felizes, tão alegres, que aquelas pessoas ao redor reconheciam que tinha acontecido coisa boa para eles. Salmo 126, 1 e 2. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. A alegria deles contagiou as pessoas em redor. Alegria porque tinham sido libertos da escravidão do Egito. Não eram libertos da condenação eterna. Agora, as pessoas libertas da condenação eterna não têm palavras de gratidão. Então, lá em Colossenses 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, vocês estão arraigados? Estamos, mas tomem cuidado. Aí no versos 8 ele está mostrando, por quê? Porque tem muita gente contra esta palavra. Colossenses 2, 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vãs filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tome cuidado, gente, com essas mensagens, água com açúcar. Ai, como a gente gostaria, né? Como a gente gostaria de um pastor novo, um pastor que tivesse mensagem mais leve, né? Ele fala muito no inferno, fala muito credo. Vamos ter um pastor mais novo? Não. O Senhor diz, vocês vão ter um pastor que leva a palavra de Deus a sério, e a razão de entrar no céu é nascer de novo. E aí esse Nicodemos não estava entendendo nadinha. Ele não estava entendendo o que Jesus estava falando, porque o religioso não entende mesmo. A gente fala em japonês, ele não estava entendendo. Aí Jesus pegou e falou para ele aí no versículo 14, ele diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que eu seja levantado. Opa! Nicodemos conhecia a história? Claro. Quem sabe o irmão não conhece, mas está lá em Números, né? A gente precisa conhecer. Por que foi levantada esta serpente de bronze ali, numa madeira? Por que foi levantada? Porque o povo, na caminhada do Egito para Canaã, que representa o paraíso, aquele povo começou a murmurar, uma hora por falta de pão, outra hora por falta de carne, começou a murmurar, e Deus ficou chateado e enviou uma praga de serpente venenosa que picava as pessoas, e morte instantânea,
pessoa morria. E começou a morrer tanta gente, muita gente, porque o povo era um número muito grande de gente, animais e etc. E o povo então reconheceu que aquela praga era por causa da murmuração deles. Amados, cuidado com murmuração. Deus pode mandar uma praga de serpente. E aí o povo pediu para Moisés que tratasse com Deus, que senão ia morrer tudo ali no deserto. E Moisés então falou com o Pai Celestial sobre o problema. E Deus então falou: faz uma serpente de metal, coloca numa madeira, sobe num determinado lugar alto e diga para o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Não era Moisés que tinha que falar, nem eu estou falando, é Deus. Quando estamos lendo a Bíblia Sagrada, é Deus falando, tá certo? Não sou eu que estou falando que se não nascer de novo não entra no reino de Deus, não. Eu estou só repetindo aquilo que Jesus falou. E Moisés fez a tal de serpente de bronze, subiu ali em algum lugar, porque era muita gente, e diz: olha, assim falou Deus de Israel: aqueles que forem picados pela serpente venenosa, vai olhar para aquela serpente de metal e não vai morrer do veneno da víbora. E as pessoas, uns obedeciam, mas outros diziam: quer olhar para a serpente? Como é que eu vou ficar livre de um veneno, né? Ao olhar para a serpente de metal? Não, eu vou tomar um remedinho aqui. O que é isso, né? Vou tomar um remedinho aqui. Pode deixar, irmão, não tem problema nenhum. E aí, aí morria, claro, né? Se era para olhar para a serpente de metal. Eles não olhavam, a mesma coisa, tá? Eu ter que nascer de novo, eu não vou nascer de novo, já sou tão bonzinho, já sou isso, já sou aquilo. E morre, só que essa morte é diferente daquela. Aquela morte era uma morte física. Essa morte que Jesus está se referindo, que se não nascer de novo, vai ficar separado de Deus, é uma morte espiritual, não é uma morte física. Então Moisés levantou a serpente de bronze. Muitos morreram por não acreditarem que, olhando para a serpente de metal, eles iam ficar livres do veneno da cobra venenosa. Jesus foi levantado na cruz, não para nos livrar de veneno, de víbora que nos pica, não. Ele foi levantado na cruz para nos livrar do veneno da serpente lá do Jardim do Éden. Aquela serpente que lançou uma promessa ali para Eva. E a Va creu na promessa que a serpente... Não foi a serpente, foi o diabo usando a serpente. Isso está lá no capítulo 3 de Gênesis, de 1 a 6. Olha ali a palestra que o diabo teve com Eva. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E aí agora, então, esta serpente que enganou a Eva, não sei, a promessa que ela deu para Eva
levou-os a morrerem espiritualmente. Eles não eram nova criatura, não eram filhos de Deus, mas estão mortos todos aqueles que nascem de Adão e Eva. Estão separados de Deus por causa daquele veneno da víbora que foi usada pelo diabo. O que ele fez? Ele só lançou uma promessa para Eva. Ele não aumentou e nem diminuiu nada. E aí o que acontece então? Jesus precisou vir a este mundo para resolver este problema deste veneno chamado pecado, que todos nascem com ele. O veneno da víbora do Jardim do Éden é o pecado. Qual foi o pecado? Soberba. A soberba levou Adão e Eva a serem expulsos do Jardim do Éden. A soberba impede as pessoas de dar crédito à palavra de Deus e clamarem a Deus por fé, ou procurar alguém para saber como nascer de novo, tá? Então, a soberba de Adão e Eva, quando eles foram ali procurados por Deus, que ele vinha todo dia consultá-lo: Adão, onde é que você está? Estou escondido. Você comeu do fruto que eu disse que era para não comer, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A mulher que você me deu do fruto e eu comi. Ô, seu soberbo, você não se reconheceu, rapaz. Por que você não reconheceu? Quantas pessoas vão para o inferno por causa disso? Porque acredita naqueles que falam que para entrar no céu precisa ser bonzinho, precisa fazer as obras, precisa jejuar, Esses vão para o inferno porque são soberbos. Em vez de procurar na Bíblia Sagrada como ir para o céu, que é através do novo nascimento, eles ficam acreditando naqueles que ensinam erradamente e que leva eles para o inferno. Então veja bem que aquelas pessoas que não creram que, olhando para a serpente de metal, elas morriam fisicamente, e hoje é a mesma coisa. Jesus está mostrando: eu vou ser levantado numa cruz, como Moisés levantou a serpente. Lá, quem olhasse para a serpente de metal não morria fisicamente. Aqui, quem acreditar que eu o atraí no meu corpo, não vai morrer eternamente, vai morar comigo eternamente. E por que as pessoas não creem então, pastor? Por causa dos falsos obreiros. É aquele que Jesus falou no capítulo 7 de Mateus, versos 15. Aquilo tem acontecido ultimamente, cada vez mais, pessoas sendo aí enganadas. O que ele falou lá? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Toma cuidado. Eles vêm batendo nas costas, você é bonzinho, você vai no céu. Então este problema tem levado muitas pessoas para o inferno. Deixam de acreditar no que Cristo está falando aqui, quando ele está respondendo para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não está respondendo para Nicodemos, está respondendo para toda pessoa. Toda pessoa em cima da terra nasce com este pecado, e se for atraída no corpo de Cristo na cruz, vai ficar livre deste pecado. Por quê? O Senhor Jesus disse que quando ele atrairia a pessoa no corpo dele, ou que a pessoa cresce que foi atraída, ela ia morrer com ele. João 12, 32 e 33. Então, é preciso morrer esta velha natureza para ficar livre deste veneno satânico. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo.
E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então foi assim? Foi. E essas pessoas que pensam então que Jesus morreu na cruz por surpresa, porque Deus ficou chateado. Não, ele já veio com o propósito de morrer na cruz. Só que ele queria que você morresse com ele, para você ficar livre. Livre da condenação, livre do veneno da víbora, lá do Jardim do Éden. É por isso, então, que ele nos levou a ser crucificado com ele e morrer com ele. A porta da entrada é a promessa que ele fez. A mesma porta de entrada que levou Eva a ser expulsa do Jardim do Éden e Adão também. Não houve acrescentação nenhuma. Vocês comeram porque obedeceram o diabo? Nós cremos na promessa que o diabo fez, então está aí. E hoje, a mesma coisa. Aqueles que acreditam que foram atraídos no corpo de Cristo, não porque eu estou falando, mas porque está escrito na Bíblia. Eu falei com aquele advogado 3, 4 vezes. Você está acreditando por quê? Porque eu estou falando. Não, então não serve. O que eu tenho? Acredite conforme está escrito em Mateus capítulo 4, versos 4, tá? Acredite daquela maneira, não porque eu estou falando, porque eu estou falando o que está escrito. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é porque eu estou falando, não. É porque está escrito. Jesus estava respondendo para o diabo ali. Você também tem que responder para o diabo. Ela falou, mas eu estou passando uns apuros. Eu falei, exatamente, você tem que romper com esse namorado velho. Você já rompeu com ele? Quem sabe aqui tem alguém que ainda não rompeu com o velho namorado, tá? Mas que velho namorado? Aquele jovem que namorava uma moça, pediu em casa e de repente a moça descobriu que não era ele, o príncipe dela. E apareceu o outro e ela começou a namorar o outro. Só que o rapaz não continuava perturbando ela. E ela falou para o pai, pai, fulano está me perturbando. Ué, mas não é teu namorado? Não, eu rompi com ele. Mas você falou para ele? Não, então você tem que falar. Quando a gente nasce de novo, a gente tem que romper com o diabo. Agora eu sou nova criatura, eu pertenço a Cristo Jesus. Ou não é isso que está escrito em Romanos capítulo 7, versos 4? Eu mudei de proprietário, não pertenço mais a você. Cai fora. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Enquanto não for crucificado com Cristo, morto com Cristo, pertence ao diabo. Por isso que o diabo não quer que as pessoas creiam que foram atraídas no corpo de Cristo. E esta mensagem tem sido tão camuflada. Por quê? Porque ela não dá ibope. É por isso. Então, quando a pessoa acredita, mudou de proprietário, não pertence mais ao diabo. E agora? Rompa com ele. Morri para você. Mas como é que eu vou fazer isso? Faça aquilo que o apóstolo Paulo fez lá em Gálatas capítulo 6, versos 14. Mas longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E é isso que acontece com o amado, com a amada. Se ainda não aconteceu, faça isso. Confesse a Jesus Cristo que você crê nele, que crê que ele te atraiu no corpo dele,
que crê que está entre aqueles que ele prometeu atrair no corpo dele na cruz. E rompa com o diabo. Eu morri para você. Do jeito que você era morto para Deus, morre para o diabo também. Acaba com isso. Lá, quando era filho do diabo, você fazia o quê? João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então você gostava de fazer o que agrada ao diabo? Quem sabe agora, né? Mas o que eu tenho que fazer? Nós não acabamos de ler? Agradecer a Deus, louvar a Deus por ter te libertado desta caminhada para o Lago de Fogo. Isso tem que sair do nosso coração, uma alegria como aquele povo tinha aquela alegria de ter sido liberto da escravidão de Faraó. Hoje nós estamos libertos da escravidão do diabo. Por isso devemos estar alegre. Você não está alegre quando vê Hebreus 7,25? Não dá para ficar alegre. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sempre. Ele salva perfeitamente e vive sempre intercedendo por aqueles que por ele, não é por religião, não é por jejum, não é por obras, não, é aqueles que por ele, por Jesus Cristo, se chegam a Deus, concordando com o que ele falou no capítulo 14 de João, verso 6, reconhecendo que ele realmente é o que te leva ao Pai Celestial. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Religião nenhuma. Obra nenhuma. Só Cristo Jesus. Como as pessoas ignoram esta bênção gloriosa, mesma coisa que aqueles ignoravam que olhando para a serpente de metal, eles não morriam fisicamente. Da mesma maneira, hoje as pessoas ignoram que em Cristo Jesus ela está justificada, está perfeita. Colossenses 2,10. Em Cristo a pessoa está perfeita, não está falando aí em Cristo, fazendo isso, fazendo aquilo, não, Senhor, porque em Cristo você morreu. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Estás perfeito nele. Não é na oração, não é no jejum, não, nele. Creia que ele te atraiu. E deixa ele viver em você. Que ele entende das coisas. Nós não entendemos nada. Quando a pessoa pensa que sabe alguma coisa, não sabe nada. Deixa para ele. Jesus sabe tudo e tem todo o poder no céu e na terra. É uma alegria a gente descobrir esta bênção. E saber que nós temos esperança de entrarmos na glória, não por fazer alguma coisa, mas por estar em Cristo Jesus. Colossenses 1:27. Não é por fazer, não é por estar numa religião, não. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós é o motivo de ir para o céu. Não é o fazer, não se apoie no que você faz, se apoie nele.
Feliz aqueles que confiam nele. Feliz. 7 e 8 de Jeremias 17. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, e nem deixa de dar fruto. Acabou o medo, deixa mudar o governo, deixa mudar a lei, deixa que aconteça o que for, tá certo? E não deixa de dar fruto. Que fruto? Testemunho, louvor, que é o que agrada a Deus. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, termos a Tua palavra para nos alertar, Senhor. Mas como é difícil, Pai querido e amado, esta confiança em Cristo Jesus, saber que Ele cumpriu o que Ele prometeu. Por misericórdia, que ninguém saia deste santuário sem ter esta certeza que foram atraídos no corpo de Cristo Jesus. E que nele, em Cristo Jesus, nós temos a esperança da glória. Dá-nos uma noite de paz, um feliz despertar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.